Virada histórica lá no Engenhão, Botafogo 3, Palmeiras 4 e agora o campeonato com certeza vai ficar mais emocionante. Um grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho do que está sendo essa 31ª rodada do Brasileirão. Começou lá na terça-feira, né? Bahia venceu o Fluminense por 1-0, é verdade, o Fluminense pensando no sábado, decisão histórica também da Libertadores, vai enfrentar o Boca Juniors no Maracanã. Bom, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense ontem com o gol do Yuri Alberto, uma falha bizarra do goleirão do Atlético. O Internacional empatou com o América Mineiro dentro de casa, o Inter também está oscilando bastante. O Flamengo perdeu do Santos, o Santos uma virada também que ninguém muito acreditava, e o Santos vai deixando para trás aí esse fantasma do rebaixamento. O Curitiba perdeu em casa por 2-1 para o Grêmio, de virada. O Atlético Mineiro meteu 3-1 no Fortaleza dentro de casa também. 2 gols do Paulinho, 1 gol do Hulk. Só Hulk e Paulinho fazem gol na Arena MRV. E sem dúvida nenhuma que o jogo da rodada foi, sem dúvida, Botafogo e Palmeiras. Antes de falar desse jogo, vamos dar uma olhada na tabela aqui, ó, porque ó, o 10º colocado é o Cuiabá com 40 pontos. 11º, o Corinthians com 40 pontos. 12º, o São Paulo com 39. E o São Paulo joga hoje, né? Os jogos de hoje é Cuiabá e Vasco, um jogo importantíssimo. Goiás e Red Bull Bragantino, também um jogo importante. E o São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Lembrando que o São Paulo está em 12º com 39, atrás do Corinthians e Cuiabá, mas pode avançar. O Internacional 13º com 39, o Bahia 14º com 37, o Santos 15º com 37, o Cruzeiro 16º com 37. E aí já são 5 pontos de diferença para o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Goiás, tem 32, o Vasco tem 31, Curitiba 23 e o América Mineiro com 20 pontos. Particularmente, Curitiba e América já foram, essa é a realidade, e Goiás e Vasco estão numa situação dificílima, né? Cruzeiro, Santos, Bahia tem 5 pontos de diferença. E acredito que já Corinthians, São Paulo e Inter já não correm mais risco. Pelo menos essa é a minha opinião. Claro que ainda tem toda essa situação de ainda estar perto dessas 5 pontos, mas depois de uma vitória dessa do Santos, depois de uma vitória do Corinthians, dificilmente Goiás e Vasco vão conseguir alcançar. Pelo menos é a minha visão nesse momento, que é a 31ª rodada do Brasileirão. Mas sem dúvida que o Botafogo, 59 pontos com 30 jogos, tem um jogo a menos do que o Palmeiras, que tem 56 com 31 jogos. Grêmio, 53 com 31. Atlético Mineiro, 52 também com 31. O Bragantino, que pode ultrapassar o Palmeiras e ainda chegar mais perto do Botafogo, porque o Bragantino tem 29 jogos, tem 2 jogos a menos. Então, se ele ganhar as 2 partidas, ele consegue chegar. Ele tá com 52, então vai para 55, 58, fica 1 ponto do Botafogo. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, o Bragantino 2. Então, sem dúvida, será uma reta final de bastante competição aí no Campeonato Brasileiro. E, como não poderia ser diferente, focar no histórico jogo de ontem no Engenhão, Botafogo 3, Palmeiras 0. O começo do jogo foi um amasso do Botafogo. O Abel escalou 3 zagueiros, com Gomes, Murilo e Luan. A escalação que vinha dando certo nas últimas 3 partidas que o Palmeiras venceu. O Mike com o Piquerez, ali o Richard Rios, Zé Rafael e o Veiga. E na frente, o Breno Lopes junto do Hendrick. E no primeiro tempo deu tudo errado para o Palmeiras. Tomou uma pressão gigante, bola na trave. E numa jogada ali pelo lado esquerdo, o Eduardo finalizou, a bola desviou no Murilo, acabou matando o Everton com 1-0.
E logo na sequência o Tietê com uma liberdade gigante, né? O Palmeiras estava apático, o Palmeiras estava desanimado, o Palmeiras não estava competindo no primeiro tempo. E com chute ali de fora da área, o Tietê fez o 2-0. E o Palmeiras se livrou de levar uma goleada maior no primeiro tempo, né? Teve várias oportunidades com o ataque do Botafogo, com o Tiquinho, com o Júnior Sá, com o próprio Eduardo. E sem dúvida nenhuma que nesse contra-ataque, e foi bizarro o terceiro gol que o Palmeiras levou. Era lateral para o Palmeiras, um erro de lateral, e o Botafogo veio ao contra-ataque. A bola sobrou para o Tiquinho, ele bateu, o Everton rebateu e o Júnior fez o 3-0. E ali o torcedor do Palmeiras já estava totalmente batido, vencido. E com certeza muita gente reclamou da atuação do time, da escalação do Abel. E todo mundo estava esperando a volta para o segundo tempo já com algumas mudanças. E o Abel não fez isso. O Abel manteve o time e o que teve que mudar foi a postura. Muita gente ficou na dúvida e o Abel falou o que ele disse lá no vestiário. Falou, pior do que tá a gente não vai fazer. Então com certeza a gente vai voltar um pouco melhor e a gente precisa achar um gol para a gente voltar para o jogo. E foi justamente o que aconteceu. Numa jogada individual, o Endrick fez o primeiro gol do Palmeiras, e um golaço, diga-se de passagem, fazendo o 3-1. Aí teve aquela polêmica na jogada do Adrielson, onde o Breno ganhou do Adrielson ali, e na minha opinião a expulsão foi correta, sem nenhum tipo de clubismo. O Breno ia avançar para dentro da área, se ia fazer o gol ou não é outra história, mas que o Adrielson quebrou uma oportunidade clara de gol, e outra, o Veiga já estava entrando do lado do Breno. Então, não foi por acaso que o Abel reclamou. Muita gente estava, poderia ter sido um amarelo, mas não acho que foi fora do contexto a expulsão do Adrielson, acho que foi justa. Por mais que a torcida do Botafogo irá reclamar, e eu até entendo por conta disso. E aí o Adrielson foi expulso, só que logo na sequência, o Braulio deu o pênalti pro Botafogo, que na minha opinião é bastante questionável também. Porque o Rony dá um carrinho pegando a bola e depois existe o contato. Sem dúvida nenhuma, ficou uma interpretação do Braulio. Eu, particularmente, não achei pênalti. E vocês podem até falar, você está falando porque você é palmeirense. Eu estou analisando o futebol da forma que eu acho certo. E, bom, mas o Braulio deu o pênalti. E acho que o VAR nem foi acionado, porque ele estava muito perto do lance. E o Tiquinho bateu firme, bateu forte no canto, e o Everton fez uma grande defesa. Teve até a possibilidade ali do rebote, mas o rebote também não conseguiram aproveitar. E assim, coisas do futebol. Só mesmo o futebol é capaz de proporcionar uma situação dessa. O Botafogo poderia ter feito o 4-1 e matado o jogo. Por mais que muita gente tenha já dito que o 3-0 estava definida a partida, e muita gente pensava dessa forma mesmo. E a questão maior é a seguinte: esse poder de reação do time do Palmeiras, que estava morto no jogo e sem dúvida nenhuma foi buscar um resultado incrível. Na sequência, o Endrick fez um golaço, cortando a zaga e batendo forte no canto do Lucas Perry. Depois, o próprio Endrick fez um cruzamento onde o Gustavo Gomes deu o gol para o Flaco Lopes, e sem nenhum tipo de impedimento. E no último lance do jogo, a falta bem cobrada pelo Veiga no segundo pau para o Murilo fazer o 4-3. Uma vitória histórica, uma vitória épica. É verdade, a vantagem do Botafogo ainda é considerável. O Bragantino, se vencer as duas partidas, pode ultrapassar o Palmeiras por 2 pontos. E é um time que tem todas as condições. Como eu falei aqui, vai enfrentar o Goiás, que está jogando a vida para permanecer na primeira divisão. Hoje às 18 horas, por conta do feriado, né? O Vasco e o Cuiabá é 17 horas. E
E aí depois o Bragantino vai pegar o Corinthians, a sequência aí dos jogos do Bragantino. O Palmeiras pega o Atlético Paranaense, o Palmeiras pega o Flamengo na sequência. O Flamengo que perdeu do Santos, está com 50 pontos, mas ainda busca alguma situação no campeonato. Mas sem dúvida que essa vitória dá forças ao Palmeiras, liga muito mais o sinal de alerta para o Botafogo. E claro que é uma vitória histórica. Hoje o torcedor do Palmeiras está eufórico, estava nas ruas todo mundo com a camisa do Palmeiras. O torcedor com orgulho desse time. O time do Palmeiras comemorou muito essa vitória ontem, porque foi sim uma vitória atípica e tem que comemorar mesmo, independente do que vai acontecer no campeonato. Claro que dá uma sobrevida ao Palmeiras, mas sem dúvida nenhuma que a sequência desse campeonato vai ser muito interessante, tanto ali na parte de cima quanto na parte de baixo. O Botafogo ainda tem condições. O Botafogo reclamou bastante de tudo que aconteceu ontem, mas a vitória do Palmeiras foi histórica, foi épica e sem dúvida vai ficar por muito tempo na mente de todo torcedor palmeirense. Beleza? Peço para que você se inscreva no canal DNA, deixe o seu like, ative as notificações, tem vídeo todos os dias. A gente está nessa batalha, no começo de um projeto, e a gente precisa muito do apoio de todos vocês. Claro, se vocês gostarem do conteúdo aqui, tá bom? Aí a gente vai fazer o resumo aí desses 3 jogos que restam aí. Sem dúvida que vai ser um final de semana bastante agitado. Lembrando que tem final de Libertadores no sábado, Fluminense e Boca. E a rodada do Brasileirão, que vai com certeza ser emocionante daqui pra frente, tá bom? Então, tamo junto.